Faça dessa canção a sua oração. Cante. De hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. A razão. Tu és a razão do meu viver. Uma vez que estamos ao vivo, agora eu quero saudar você que nos acompanha através do link do Facebook Adventistas Iririú. Desejar a você um bom dia, um feliz sábado, aos amigos que se encontram aqui na igreja. E agora eu quero convidar você, juntamente conosco, a louvar a Deus. Aqui na igreja nós vamos nos colocar em pé. Você fica à vontade no conforto da sua residência. Se você também quiser nos acompanhar ficando em pé, fique à vontade. E vamos louvar o hino do CD Jovem de nome Em Oração. Mas antes disso, eu gostaria de falar a você para também nos seguir no Instagram Adventistas Iririú e lembrar onde nós estamos localizados, na rua Guaratinguetá, 895, bairro Iririú, Joinville, Santa Catarina. Quando puder, venha nos fazer uma visita. Nós temos o prazer de conhecer você. Dito isto, vamos louvar a Deus. A igreja se coloca em pé. Lembrando a você que você também já pode estar compartilhando esse link com seus amigos, com seus familiares, enfim. Faça essa mensagem de Deus chegar nas pessoas que você ama.
Cante. Em oração, encontro, Pai, a te render louvores, a te entregar meu falho coração e a te pedir favores. Em oração, encontro, Pai, pedindo segurança, rogando que esteja junto a mim, me dando confiança. Em oração, preciso, Deus, viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir avante. Vou dedicar em oração meu coração e alma. Só teu amor me traz consagração, só tua paz me acalma, só tua luz reflete salvação, só teu poder restaura. Em oração, encontro a te pedir, Senhor Jesus, me salva. Pode se assentar. Feliz sábado a você, que está na casa de Deus, você também que está acompanhando esse culto pelas redes sociais. É um grande prazer, é uma grande satisfação estarmos aqui para juntos louvarmos a Deus. E o hino que acabamos de cantar termina com a frase: Senhor Jesus me salva, né? E Deus dá um nome para isso, uma palavra que nós usamos em português chamada graça, né? Como explicar a graça? Eu e minha mãe vamos cantar uma música bem conhecida do Inário, o hino 208. Você que está aqui conhece, pode cantar conosco, tá bom? Você também em casa, se quiser nos acompanhar, será um prazer. Porque o que nós vamos fazer pela eternidade vai ser isso, cantar a graça do Senhor Jesus. Amém. Ó graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em
de Jesus. Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado por tão infinito amor. Bom dia e um feliz sábado a todos os irmãos que aqui estão presentes. Deus seja louvado pela sua presença aqui nesta manhã. A você também que nos assiste aí pela internet, você se sinta abraçado pelo Senhor Jesus. Se você está acompanhando ou em algum momento vai acompanhar essa mensagem, eu tenho certeza porque você tem interesse no céu, em Deus. Quem sabe que Deus restaure a sua vida, a sua família, o seu lar. E isso pode acontecer se você permitir. Isso pode acontecer com a gente também, aqui nesta manhã. Eu não sei, eu acredito que é normal todo pregador ficar um pouco nervoso, né? Por mais que ele já esteja acostumado a pregar. Isso acontece comigo, acredito que acontece com o irmão Pedro, com o irmão Elton, né? Com o irmão Christian, com o irmão Gleiton, enfim, com todos os pregadores aqui. Mas hoje deu um nervosismo assim maior em mim que chegou a dar dor de barriga. Quando eu cheguei aqui, falei, ixi, acho que eu não vou conseguir pregar. Mas estou aqui, irmãos. Eu fico feliz porque eu consigo ver vocês aqui presencialmente, né? Isso é um bom sinal. É sinal que você quer ter a sua fé aumentada. E isso vai acontecer, sabe por quê? Porque isso é uma promessa bíblica. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Por isso nós vamos sair daqui com a nossa fé mais fortalecida ainda, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aí ainda no início, né, praticamente desse ano 2021. Eu sei que 2021 foi um ano desafiador para todos nós, principalmente como igreja. Mas a igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, por mais desafiador que foi no ano passado, ela cresceu para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei quantos aqui conseguiram acompanhar os números do ano passado do trabalho da igreja em relação ao evangelismo que ela produziu, frutos do meu e do seu trabalho e dos 8 países da divisão sul-americana, que compõem a divisão sul-americana aqui, né? O Brasil e mais 7 países. Você sabe quantos batismos teve no ano 2020, apesar de toda a pandemia, as restrições, o medo, as dúvidas e tudo aquilo? Mais de 159 mil batismos. Amém? Deus seja louvado. Sabe por que isso aconteceu? É porque a igreja de Deus, ela tem a visão clara da sua missão, que é ide, e por todo mundo levando o evangelho do Senhor Jesus, sendo Jesus para as pessoas, e as pessoas estão vendo Jesus em muitos de nós, e estão aceitando o convite de se achegar a Deus, de conhecer Jesus e a sua mensagem. E o mais interessante é que além desses 159 mil pedidos de batismo realizados realmente, mais de 25 mil foram de pessoas que estavam afastadas da igreja, ou seja, ex-adventistas, pessoas que um dia ocuparam esse banco e por alguma razão saiu, agora resolveu voltar. Deus seja louvado por isso, porque as pessoas estão entendendo o momento solene que nós estamos vivendo na história desse mundo.
da brevidade do Senhor Jesus. Então, continue acreditando que, quem sabe, é um filho seu, é um parente seu, um amigo seu, que um dia estava aqui e hoje está afastado, mas que ele pode voltar em nome de Jesus, se ele permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Então, continue orando, continue intercedendo. Então, a gente louva a Deus por esses números, né? A igreja mesmo, apesar do ano pandêmico, né? E ainda continuamos, a igreja vem crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, agradeço o convite do irmão Elton. Na verdade, a gente fez uma troca, né? Eu convidei ele para pregar esses dias atrás, semana passada, né, irmão? 2 semanas atrás, mais ou menos, e ele já colocou, impôs uma condição: não, eu só vou se tu vir pregar aqui. Então tá bom, né? Não estou me oferecendo, estou sendo convidado, então eu aceito. E deu tudo certo, as nossas agendas deu certo, coincidiu, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu gostaria de tratar um assunto nesta manhã com a igreja, não é profético, mas ela é fundamental na vida de qualquer servo de Deus, na vida de qualquer cristão. Quero conversar um pouquinho com a igreja sobre a respeito da oração. Alguém pode, de novo, oração? O que ele vai falar sobre oração? De repente pode ser uma mensagem totalmente diferente do que você já tem ouvido até hoje sobre a oração. E nós vamos meditar nesse tema hoje, tá? E interessante, você já parou para pensar como é que funciona a nossa comunicação com o céu? É uma via de mão dupla, né? Através da oração, nós falamos com Deus, e através da leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, Deus fala com a gente. O pastor Mark Feeling, ele diz que a oração e o estudo da Bíblia são irmãs siameses no reavivamento. Interessante isso, né? As duas coisas estão ligadas, não pode faltar. Não pode faltar. Só que, por incrível que pareça, nos dias de hoje, muitos de nós ainda não temos o hábito de orar constantemente e nem de estudar a Bíblia. Mas a Bíblia, ela não é a palavra de Deus? Ela é ou não é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Mas quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, é igual a distanciamento de Deus. Quando nós negamos a palavra de Deus, nós estamos igualmente negamos a Deus. Então, olha como é séria a questão da nossa comunicação com o céu. E eu quero que você já abra a sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E nós vamos ver aqui nesse capítulo, é um capítulo muito interessante, porque esse capítulo apresenta 2 tópicos principais: os herdeiros do reino e a oração, que vai dos versos 21 ao verso 18. Depois você pode ler isso com mais calma em casa, fica até como uma tarefa para nós. E o segundo tópico é os herdeiros do reino e o mundo. O primeiro tópico, os herdeiros do reino e a oração, e o segundo, os herdeiros do reino e o mundo, dos versos 19 até o verso 34. Irmãos, às vezes a nossa comunicação ela é falha, e alguma coisa pode interromper a nossa comunicação com o céu. Por exemplo, quando nós pedimos errado. Às vezes a gente pede errado, e aí a bênção não vem, o milagre não acontece. Às vezes nós não temos fé suficiente, e aí o milagre não acontece, a bênção não vem. Às vezes nós temos pressa, nós queremos que aconteça no nosso tempo, né? Somos imediatistas. Não, Senhor, faça-se a sua vontade, faça a sua vontade de coisa nenhuma, é no meu tempo, é do meu jeito. É assim, essa é a nossa realidade. E aí acontece esse bloqueio, né? A nossa comunicação com o céu fica atrapalhada por alguma razão. Isso aqui são algumas coisas que podem atrapalhar e impedir que a bênção e o milagre aconteça, mas também outras coisas que podem atrapalhar e interromper a nossa comunicação com o céu. É um perdão não concedido ou um pecado acariciado.
Isso também pode atrapalhar e bloquear a nossa comunicação com o céu, e às vezes a gente fica esperando, mas o milagre não acontece, a bênção não vem, mas é justamente por isso. Então nós vamos abordar um pouquinho esse tema, assim como você está. Todo mundo achou o Evangelho de Mateus capítulo 6? Você que está em casa, Evangelho de Mateus capítulo 6, acompanhe comigo com os seus olhos fechados essa breve oração. Vamos suplicar a bênção ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita aos mais altos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, onipotente. O Senhor vê o que a gente não vê, sabe o que a gente não sabe, e nós somos tão pequeninos e dependentes do Senhor, e por isso nós suplicamos agora que teu Espírito, que inspirou os profetas, nos ilumine para compreender a mensagem desta manhã, mas acima de tudo vivê-la, que ela transforme a nossa vida, Pai, e nos habilite, e nos sintonize com a sua vontade, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então você viu aqui algumas coisas que podem atrapalhar a nossa comunicação com o céu, né? Nós pedimos errado, temos pressa, não temos fé, e aí, às vezes, pecados acariciados, né? Perdão não concedido, tudo isso atrapalha a nossa comunicação com o céu. E aí os milagres não acontecem, a bênção não vem. Mas tem algumas frases que a gente, às vezes, fala na igreja, fala entre nós. Por exemplo, já ouviu alguém dizer assim, parece que a minha oração não passa do teto? Já viu alguém falar assim? Quem sabe até eu ou você já pronunciamos isso em algum momento, né? Mas, querido, a sua oração não precisa passar do teto, porque o Espírito Santo está ali com você, é Ele que intercede a nossa oração para Deus, é Ele, a Bíblia fala sobre isso, né? Bom, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, agora só me resta orar, né? O mais importante que era para ser feito, ficou por último, então ele fez de tudo, agora eu vou tentar a oração, né? Para ver, quem sabe acontece alguma coisa. Já viu alguém falar assim? Quem sabe eu e você já fizemos isso. Ora por mim, irmão, porque a tua oração tem poder, né? Pastor, ora por mim, porque é como se assim a gente tivesse um atalho, né, com Deus. O Elton vai orar, mas eu já recebi a bênção antes dele. Não tem isso, não existe isso. Uma frase que tem o seu devido lugar e muito falado, muito batida, mas carece de teologia. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Você já falou isso, ou quem sabe já ouviu alguém falar, não? É muito conhecida essa frase, mas sabe que essa frase ela carece de base teológica, porque na oração não existe poder. Como assim na oração não existe poder? Pensa o seguinte, se Deus não existisse, você podia passar a vida inteira orando e nada ia acontecer. Porque o poder está em Deus, não na oração em si, em Deus. Não é na oração, é em Deus. E algo interessante, que para a gente que acredita em Deus, a gente acreditar num Deus onipotente, soberano, é algo desafiador. Não é para quem não acredita, porque não existe esse desafio, essa complexidade de você acreditar num Deus que pode todas as coisas. Porque Deus pode todas as coisas, sim ou não? Se sim, diga sim. Sim, Deus pode todas as coisas. Isso é bom? É maravilhoso? É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque você pede um emprego para Deus, o emprego não vem. Você não pode argumentar nem com você mesmo que Deus não pode, porque Deus pode todas as coisas. Ele não te deu porque Ele não quis, não porque Ele não pode. Senhor, salva o meu filho e o meu filho morre. Deus pode ou não podia salvar meu filho? Não salvou porque não quis, mas Ele pode. Olha como é desafiador, né? Você acreditar num Deus que pode todas as coisas. Deus é perfeito, sim ou não? Ele erra? Não, em hipótese alguma, Deus não erra. Então, se alguma coisa que nós não compreendemos, o nosso relacionamento entre nós e Deus, o erro não está em Deus, está em nossa inabilidade de entender a perfeição de Deus, porque Deus nunca erra. E quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que Deus é um Deus que se revela, é um Deus revelador.
E nós aprendemos que ele nunca errou e não é agora que ele erraria. Então, se alguma coisa, algum erro acontece no nosso relacionamento para com Deus, o erro é da nossa parte e não compreender a sua perfeição e a sua soberania. Muito bem, mas eu quero levantar com tudo isso a possibilidade de que talvez eu e você, a gente não sabe orar. E isso não é nenhum demérito. Porque os discípulos, num momento, viram Jesus orar e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque a gente ora e nada acontece. O Senhor ora e o mundo para. Tudo acontece. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus falou: então eu vou ensinar vocês a orar. E vocês vão orar desse jeitinho aqui. Desse jeito aqui. Capítulo 6, a partir do verso 9. Assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, vós orareis assim. Jesus está dizendo assim, tem uma forma de orar. Tem um caminho para orar. Não estou me referindo aqui na sequência de oração. Isso é importante também. Até, de repente, a gente não tem esse hábito de ter uma sequência dentro da oração. Mas é bom, porque às vezes você já se perdeu na oração. Você começa, de repente, adorando, daqui a pouco você está agradecendo, aí pede, aí volta a pedir, aí confessa o pecado, daqui a pouco lembra de outro pecado, confessa, aí você fica perdido na oração. Então, até o pastor Mark Phelan, ele ensina um sistema, um método de orar bem interessante, uma sequência dentro da oração, que é o acás. Nesse acás você adora, né, você adora o nome de Deus, você confessa, confissão, acás, aí vem agradecimento e depois a súplica. É legal, mas ainda não estou me referindo disso, e Jesus não está se referindo a isso aqui também, e nem está falando se é para orar em voz alta ou em silencioso, em pensamento, não, Jesus não está falando isso, ele está falando que existe uma forma para orar, tem um jeito de orar, vocês vão orar assim, desse jeitinho aqui, é isso que Jesus está falando, formatura, quando os alunos vão na formatura, eles são colocados dentro de uma formatura, para serem habilitados para determinada ocupação, função. Tem uma forma de orar. Então Jesus começa assim: Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, que o Pai não é seu, que o Pai não é meu, o Pai é nosso. Sábado passado o pastor Ivo fez uma observação interessante que às vezes a gente vê nas orações, quando eu convido alguém para vir aqui na frente orar, e ele, nesse momento, ele é um intercessor da igreja perante o Pai, diante do Pai, para o Pai. E ele não pode se referir, Senhor, meu Deus. Não, é Senhor, nosso Deus. Nosso Deus. Então não é meu Deus. E o pastor fez essa observação e foi muito pertinente, porque isso às vezes acontece. A pessoa vem aqui na frente com a igreja cheia e ela fala, Senhor, meu Deus, perdoa meus pecados, ou então agradece por ela mesma, mas esquece que está intercedendo pela igreja, né? Então, o Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, você tem que parar de ser um filhinho mimado, que Deus tem que atender você na hora que você quer e na hora que você precisa. É como aquele pai, aquela mãe que fala, Senhor, meu Deus, a minha filha, coitada, está tão magra de tanto estudar para passar no Enem, no vestibular, Senhor, ela precisa passar. Ou então você está numa entrevista de emprego e você, apenas poucas vagas, 1 ou 2 vagas, não sei, um exemplo aqui, e existem vários candidatos, você fala, Senhor, por favor, meu Deus, eu preciso desse trabalho, eu preciso passar nessa entrevista, eu preciso ser qualificado, porque eu tenho isso, preciso disso e daquilo outro. Isso é pedido de filhinhos mimados, que acham que o pai é só seu, mas o pai não é só seu. E eu fazia esse tipo de oração, eu vendo ração nos mercados,
E quando eu comecei, até então, eu me deparar com esse tema aqui, a minha oração era assim: Senhor, eu preciso vender ração. Eu sou apenas comissionado, eu tenho uma família, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho contas, eu tenho outras coisas que eu quero conquistar, então me abençoa, me ajuda a alcançar minha meta. Mas eu esquecia, na minha oração de filhinho mimado, que existia outros representantes e vendedores que também dependem da comissão, que tinha o meu concorrente que também precisava pagar suas contas, que precisava pagar os seus funcionários. Então agora eu aprendi a orar pela minha empresa, pelos meus clientes e também pelos meus concorrentes, porque eles também precisam da bênção de Deus, porque o Pai é nosso. Então a sua oração não é: Senhor, abençoa o meu filho, a minha filha que está magro e tanto estudar. Abençoa ela, mas abençoa os outros alunos também que precisam, Senhor, se formar num bom estudo, numa boa faculdade, para ter um bom emprego, para se realizarem todos, Senhor. Não é só eu que preciso trabalhar, esses candidatos aqui também precisam de trabalho, porque eles também têm uma família, Senhor, e o Senhor é o nosso Pai, então nos abençoa. Olha como muda. É desse jeitinho aqui Jesus está falando, é dessa forma aqui. A oração do Pai Nosso não tem a ver diretamente comigo, com você. O centro é o Pai. O centro é o Pai. Você e eu somos um intercessor para o Pai e diante do Pai. Pai nosso que está no céu, continua: santificado seja o teu nome. Santificado vem de santo de kadosh, algo separado do comum. Deus é santo, onde eu abaixo a minha cabeça para falar com Deus, que é um Deus santo, um Deus soberano, um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que vê o que eu não vejo, que sabe o que vai dentro da alma, do nosso coração. Deus é santo. E eu preciso pronunciar o seu nome com santidade. Por isso o mandamento: não falar o nome de Deus em vão. O meu nome pode ser falado em vão, mas o nome de Deus não, o teu nome não, porque o teu nome é santo, e é sobre todas as coisas, e precisa ser exaltado sobre tudo e todas as coisas. Quando eu me relaciono com Deus Santo, eu tenho que ter consciência disso, que Ele espera de mim também santidade. Nós somos justificados para ser santos e santificados para ser glorificados. Isso é o processo de salvação em Cristo. Na santificação, às vezes a gente tem dificuldade de entender que o outro sempre é mais importante do que eu. Na santificação eu nunca posso me achar melhor do que ninguém. E nós vamos ver isso hoje. Ele continua desse jeitinho aqui: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. Reino pressupõe rei, rei pressupõe governo, ou seja, a governabilidade de Deus. Você está pedindo que ela seja implantada. Aí eu pergunto: como é feito no céu, que seja feito na terra. Como é o reino de Deus? No reino de Deus existe morte? Então eu não vou matar e nem promover a morte, porque o reino de Deus é um reino de vida. O reino de Deus existe ódio? Existe guerra? Não, é um reino de paz. Então eu devo viver em paz e promover a paz. Como é feito no céu, que seja feito na terra. E aí você descobre que a lógica do reino de Deus é diferente da sua lógica de vida, da minha lógica de vida. Porque o maior do reino de Deus é o que mais serve. O maior é o menor. O último é o primeiro. O louco é sábio. O fraco é forte. E o que perde é o que ganha. E o que morre é o que vive. Olha como é diferente a lógica do reino de Deus. E é desse jeito aqui. E às vezes porque
sou vegetariano, eu sou melhor que você. Tu não cuida não vai parar de comer carne para ver se tu não vai para o inferno. Isso é querer ser salvo pelas obras. Isso ainda acontece em nosso meio. Não estou aqui diminuindo a mensagem de reforma de saúde, porque não é uma piada, é algo sério. Mas não é porque você agora conseguiu deixar de comer carne, vive só à base de soja, que você é melhor do que aquele que ainda está comendo carne. Você tem que parar com isso aí. Porque não importa o que você faça de certo perante Deus, isso não aumenta o teu crédito com o céu. O contrário também é verdade. Não importa se você faça de errado, isso também não vai diminuir o amor de Deus por você. Só que entenda uma coisa, isso tem que ficar claro para a gente, que nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Então não se acha melhor que ninguém, não se acha maior que ninguém. Não é porque você é líder que você tem que ter um espírito de liderança dominante ou centralizadora. Porque o líder, o primeiro ancião, é o que mais serve. Claro, tem seus privilégios, as suas responsabilidades, mais responsabilidades que privilégio. Mas não é porque somos líderes que a gente tem que se achar melhor que aquele que não é. Não tem nada a ver com isso. Isso não é lógica de Deus, é a nossa lógica. É lógica terrena, mundana. Tem nada a ver com Bíblia isso aí. Tem nada a ver com o Evangelho. A pessoa tem um cargo, ela começa a se achar melhor que o outro, né? Porque usa roupa, terno e gravata, e o outro ainda está na calça de sertanejo universitário e acha que é melhor que aquele. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem nada a ver com a lógica do reino de Deus. A gente foi criado, biblicamente, para glorificar o nome de Deus, certo? Isaías 43, verso 7. Deus fala assim, eu criei para a minha própria glória. Paulo diz, portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Né? Fomos criados com um propósito. Nosso propósito não foi criado para ser feliz. A gente foi criado para glorificar o nome de Deus. E quando nós glorificamos o nome de Deus, então nós somos felizes. Então tem que parar de caçar a felicidade o tempo todo, achar que Deus tem que fazer a sua vontade, te abençoar na hora que você quiser, na hora que você precisa, Deus tem que te responder. Não é assim que funciona. Ser feliz, a lógica do reino de Deus, irmãos, não é trazer vantagens para mim, mas eu serei feliz na exata proporção que eu abençoo os outros, ou que eu faço os outros felizes. Por isso que um casal dá certo, porque os dois lutam, se esforçam para fazer a felicidade do outro. Porque quando você casa para ser feliz, vai dar errado. Nem casa. Nem casa. Então tudo é para glorificar o nome de Deus. A gente às vezes se escandaliza, né, com o alto número de separações, divórcios na igreja. Mas antes deveríamos nos escandalizar com os namoros que não glorificam o nome de Deus. O trabalho, você não conquista um trabalho só para você comprar seu carro, imóveis e enriquecer. Não é nada disso. O trabalho é para glorificar a Deus. Tudo é para glorificar a Deus. Tudo. Então a gente é feliz na exata proporção que faz os outros felizes, que abençoa os outros. Isso é a lógica do reino de Deus. Então para de ficar caçando felicidade o tempo todo. Jesus continua. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Você percebeu que até agora tem nada a ver comigo? Você não entrou na oração ainda? Percebeu isso? É desse jeitinho aqui, vocês vão orar desse jeito. Vocês querem aprender a orar? Então é desse jeito aqui. É como um intercessor diante do Pai e para o Pai. Então do jeito que acontece no céu, que aconteça aqui também. Faça-se a tua vontade, porque Deus, a gente tem que aprender a desprezar a nossa vontade, porque a nossa vontade é nefasta.
A nossa vontade não é alfarroba, é chocolate. A nossa vontade não é beterraba, é sorvete. É? Pode ser que alguém fale, não, eu prefiro beterraba. Mas você gosta de um docinho também. É? A gente troca o brócolis por uma colher de pudim, de sorvete, que vai entupir umas 300 artérias, mas é disso que a gente gosta. A nossa vontade é ter um trabalho que ganhe muito e trabalhe pouco. Né? Quem que não quer isso? Né? A minha filha perguntou, pai, qual que é o trabalho perfeito para você? É um trabalho que eu trabalhe 30 dias no ano e folgue o resto. Né? E que ganhe muito. Essa é a nossa vontade. A nossa vontade é que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, porque hoje é impressionante, o hedonismo impregnado por tudo, inclusive dentro da igreja, e a despeito, inclusive, da palavra de Deus, a qualquer custo, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Já viu alguém falar assim? Não, claro, Deus quer a nossa felicidade, Deus não quer ver ninguém triste, mas a nossa felicidade está em glorificar o nome de Deus, e quando nós alcançamos esse propósito, e não ser o propósito, nós somos felizes. A tua vontade, Senhor, porque o Senhor sabe o que eu não sei. O Senhor sabe o que é melhor para mim, mas a gente insiste, eu confio em Deus, confia nada. Se confiasse, você não ia ficar buscando um teu parceiro, você deixava Deus mandar para ti. Mas não, a gente é imediatista, tem pressa. Eu falo por experiência própria, muitas coisas na minha vida, irmãos. Eu falo, eu confio no Senhor. Aí eu ia lá e procurava o emprego que eu queria. Eu confio no Senhor, eu ia lá e me relacionava com quem eu queria. Firmava relacionamento com quem eu queria. Que confiava nada. É a minha vontade que tem que imperar, porque eu mereço ser feliz. Eu sento para assistir, não é o que glorifica o nome de Deus, é o que me agrada. É terror, é filme de terror que eu vou assistir. É sangue que eu quero ver, é sangue que eu vou assistir. Música. É a música que agrada os ouvidos, não é aquela que agrada a Deus. Comida, tudo é assim. A gente faz aquilo que é a nossa vontade. Mas, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha, porque a minha vontade é nefasta. E a tua é melhor que a minha sempre. Então, faça-se a tua vontade. Jesus continua, verso 11, o pão nosso de cada dia. Percebeu de quem é o pão? De quem é o pão? O pão é nosso. Por que a gente acha, então, que toda vez que a gente recebe o nosso salário, a gente pode fazer o que bem quiser com a gente mesmo, o dinheiro que ganha? Certa vez o jovem rico chegou para Jesus e falou assim, o que devo fazer para ser salvo? Guarda os mandamentos. Isso aí eu sei de cor, desde pequenininho, e sabia mesmo. Então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E aí, a gente quantas vezes já ouviu essa história, né? Ou já leu? E torceu o nariz e falou, meu Deus do céu, perdeu a salvação porque recusou se desprender dos bens materiais. Se Deus fizesse um apelo nessa manhã para você dar tudo que tem para a obra de Deus, quantos será que viriam aqui na frente e entregariam tudo que tinha? Então, cuidado a próxima vez que você criticar o jovem rico, tá? Porque muitos de nós não temos 1/3 do que ele tinha e a gente não também faria igual. Dinheiro na mão do cristão é para abençoar o pobre e o miserável. É comida no prato do pobre. É ajudar a quem não tem moradia, a dar roupa. É abençoar o pobre. É abençoar as pessoas que estão em nossa volta. Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso. E às vezes nós temos dificuldade, nem nós, a gente não consegue se ajudar muitas vezes. Tem muita adventista que passa dificuldade em meio de adventista. Às vezes, claro, porque tem medo, tem vergonha, né, de falar que está passando por dificuldade. Mas às vezes também se pedir não vai ser ajudado. Aí nem pede, já sabe, já às vezes conhece. O pão é nosso, o pão não é meu.
Eu não sei se você já teve experiência, você vai deixar o carro às vezes na rua e tem os flanelinhas. Aí você já, poxa, aquele cara chato de novo vai vir pedir dinheiro depois. Aí você torce para não encontrar ele na volta, né? Ou então você vai correndo para o carro para ele não te pegar. Tem cena mais ridícula do que essa? Ano passado eu estava com outro carro e meu carro estava com a janela, o meu lado não estava abrindo e eu não tinha dinheiro todo dia. Então vinha muitas pessoas e batiam no meu vidro e às vezes ele pensava talvez que eu não queria abrir por arrogância, não sei. Mas não é, porque minha janela não estava abrindo mesmo. E eu comecei a fazer uns extras de Uber. Aí eu troquei de carro, estou fazendo uns extras de Uber. Sou um parceiro aí, né, Gleito? E agora o Uber, ele te proporciona ter dinheiro, não muito, mas dinheirinho todo dia. E a minha janela agora abre. E eu posso dar pouquinha coisa, mas toda pessoa que eu vejo no sinal, você pode concordar, discordar, está tudo certo. Eu dou. Se eu tenho dinheiro ali, eu dou. Eu vejo aquelas placas da prefeitura, não dê esmola, ligue. Mas, irmãos, às vezes a pessoa precisa comer naquela hora. A fome é naquela hora, não dá tempo para você ir lá, ligar e fazer uma doação e para alguém ir lá e depois levar uma marmita, porque isso dificilmente vai acontecer. A necessidade é naquela hora. E o pão é nosso, o pão não é meu. É como aquela oração que o indivíduo faz: Senhor, olha para a minha família, estou passando dificuldade, estou passando necessidade. E Deus fala para ele assim: mas eu dei para o teu irmão que estava do teu lado, ele não te deu? Não. Ué, ficou tudo para ele. O pão é nosso, o pão não é meu. O pão não é seu. Eu não sei, de repente você tem uma profissão, de repente você é dentista, professor de inglês. Você pode usar o teu talento para abençoar as pessoas que estão ao teu redor, que não tiveram a mesma oportunidade que a tua. Quem sabe você é um psicólogo e você pode, de repente, um advogado, e você pode fazer um propósito com Deus e a partir de agora abençoar alguém que não tem condições financeiras, que não teve talvez a mesma oportunidade que você. E você pode abençoar essa pessoa, dando, quem sabe, uma aula de inglês, formar uma turma ali, ou dar uma consulta, uma por mês, de graça, sem cobrar nada. Ano passado, se eu não me engano, teve alguém na minha igreja que passando sérios problemas emocionais, e eu procurei uma psicóloga da nossa fé. E ela foi muito generosa. Mas talvez eu acho que ela poderia ter sido mais. Ela se dispôs a ajudar, uma consulta social. Mas poderia ter sido sem cobrar nada, porque era alguém que de fato não tinha condições nenhuma, nem para se alimentar, e precisava urgentemente de um tratamento profissional, uma assistência profissional, porque o problema dele não era só espiritual. O pão é nosso, o pão não é só seu. Então use os seus talentos, as suas habilidades para abençoar aqueles que não têm condições, porque o pão é nosso. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Quando eu abençoo alguém, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Jesus continua: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei até aqui, agora é hora de você prestar atenção, e eu preciso falar muito sério com você. Quando Jesus fala do perdão, ele não está brincando, nem sendo hilário, nem contando uma piada. Ele está falando sério. Você sabe que o perdão... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É assim, ó. Você pode escolher ou não ser cristão, certo? Alguém aqui foi obrigado? Não, todo mundo foi por livre e espontânea vontade, certo? Aceitar e seguir Jesus. Mas a partir do momento que você aceita ser cristão, o perdão não é opcional, ele é obrigatório dentro do cristianismo. Como assim obrigatório? Porque o perdão, ele
ele vem antes da fundação do mundo. Ele vem antes da formação da raça humana. Imagine um diálogo entre a Trindade. E aí, vamos criar os seres humanos? Sim, vamos criar. Mas você sabe que eles vão se rebelar. Vai ser uma insurgência. Eles vão se rebelar, eles vão dar as costas para nós. O Espírito Santo, de repente, falando. Porque o nosso reino é de vida e eles vão matar e morrer. O nosso reino é de paz e eles vão promover a guerra. O nosso reino é de verdade e eles vão mentir. Mesmo assim, vamos criá-los, e Jesus fala, sim, vamos criá-los. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é que nós vamos perdoar. Então, o planeta Terra, a raça humana, ela é criada, é estabelecida, é calcada em cima do perdão. Então, você não pode não perdoar, porque Jesus nos perdoou por coisas muito mais sérias e profundas do que qualquer semelhante possa fazer contra você. E o caminho do não perdoar é muito mais difícil do caminho do que perdoar. Porque o teu algoz pode morrer, mas você vai levar ele junto para a cama com você. Porque você vai guardar raiva, rancor, mágoa. E o perdão é libertador. O perdão é libertador. E por isso nós somos livres, porque Jesus nos perdoou. E por isso eu e vocês estamos aqui livres para adorar aquele que nos libertou e nos perdoou. E nos devolveu a amizade para com Deus, porque o pecado nos separou de Deus, nos tornou inimigos de Deus. Eu quero finalizar com uma ilustração. Tinha mais um ponto para tratar aqui, mas o tempo está avançando, é curto. E eu quero que você entrasse dentro desse quadro mental que eu quero criar para vocês nesse momento. Imagine que aqui é um apartamento, tá? Aqui o telão é a televisão do jovem, é um jovem da igreja, tá? Ele é um sábado, ele está se preparando para o sábado à noite. Aquele jovem ou aquela pessoa que ele até vive o sábado, mas ele não vê a hora do sábado passar para chegar às atividades do sábado à noite, né? Ou seja, do domingo. Aí ele tem aqui a sua televisão e ele se programou, ele se planejou para aquele sábado, era ele e ele, mais ninguém. E ele programou um filme que há muito tempo ele queria assistir. Um filme lançamento top. Ele encomenda uma pizza, aquela pizza, e aquele refri preto de 3 litros, suado de tanto gelado, sabe aquele preto? E aí ele está ali preparado, vai ser 10:30 da noite, e aí ele senta ali para comer a pizza, coloca um copo de refrigerante e vai dar play na televisão para assistir o filme. E quando ele vai dar o play, aqui tinha uma porta com aquele olho mágico, sabe? Que você consegue ver quem está do outro lado. E a campanha toca, tim-dom. Ele com a pizza, para dar a primeira mordida, ele fala, não pode, quem é? Essa hora eu não convidei ninguém. Ele vai até a porta, ele olha assim no buraco, e vê Jesus. Jesus? Mas Jesus aqui, a essa hora? O que ele quer aqui? Eu não convidei ele aqui. Bom, eu vou me esconder. Não, mas ele é Jesus, ele vai saber que eu estou aqui. E ele não tem o que fazer, então ele abre a porta. Aí ele abre a porta e se faz de surpresa. Jesus, oh Jesus, mas que maravilha, o Senhor aqui. Oh, que bênção, entra Jesus, entra, senta aí. Eu estava prestes a comer uma pizza, assistir um filme, só quer um pedacinho dessa pizza aqui. Ah, mas eu acho que esse sabor aqui o senhor não come, né? Bom, mas eu tenho aqui um copo de uma bebida aqui. Mas esse aqui acho que o senhor também não vai tomar, né? Bom, mas eu tenho, e Jesus só olhando, em silêncio o tempo todo, e aí ele fala assim, eu tenho umas revistas aqui, o senhor quer ler um pouco? Mas acho que essa aqui o senhor não vai querer ler. Bom, essa aqui também não, né? E ele começa a guardar as revistas. Ele fala, vamos assistir um pouquinho de filme então, Jesus? Eu tenho isso. Não, mas é muito sangue, acho que o senhor não vai querer assistir, né? E aí fica um momento constrangedor, porque ele já não sabia mais o que falar, e Jesus olhando para ele o tempo todo em silêncio. E ele fala, Senhor, o mundo inteiro aí fora, tanta coisa acontecendo, o Senhor aqui, né? Poxa vida. Quer saber de uma coisa, Jesus? Eu não te chamei aqui. O Senhor pode se retirar, por favor? Ele vai até a porta,
E ele abre a porta e Jesus sai, olha nos olhos dele e não diz nada. Ele fecha a porta, ele senta, pega o seu pedaço de pizza, toma a sua Coca-Cola e dá o play. A história desse garoto, desse jovem, não é o meu e o seu retrato? Sabe por quê? É porque a gente não quer o reino de Deus coisa nenhuma. A gente não quer que a vontade dele seja feita, a gente quer a minha vontade. Que o meu nome seja exaltado. O pão é meu e eu vou comer sozinho. Eu não vou repartir com ninguém. O mal vive em mim e eu promovo o mal. A oração do Pai Nosso, irmãos, é o antagonismo perfeito do ser humano. A oração do Pai Nosso, ela rasga você no meio. Ela acaba com você. Ela te faz em pedacinhos. A oração do Pai Nosso é o grito do céu dizendo: do jeito que você está, não dá para ir para o céu. Não dá. Mas é o único jeito de você se salvar. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que tem dificuldades e tem dúvidas em relação ao cristianismo, a sua jornada com Cristo. E muitas vezes é difícil se sujeitar à vontade de Deus porque não entende. Mas é o melhor caminho. É a melhor rota a ser seguida, mesmo que você não entenda. Porque a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da nossa lógica aqui na terra. Uma lógica mundana, corrompida pelo pecado. Talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que precisa ter uma nova experiência com Cristo. Porque o que tem vivido até agora são somente experiências frustrantes. Tem se machucado e machucado as pessoas que estão ao seu redor. Tem sido negligente, tem comido pão sozinho, tem sido indiferente com o sofrimento alheio. Vive caindo, tropeçando, porque quer decidir sempre sozinho, longe de Cristo, porque quer continuar sendo o Senhor da sua vida. Não consegue morrer para o eu. Jesus apelando, sermão após sermão, e nós endurecendo o coração. Talvez eu esteja falando para alguém que falta detalhes para se batizar, mas que precisa passar por essa experiência, porque isso é bíblico. Marcos 16:16, Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, escolher não crer e não passar pelo batismo, será condenado. Talvez eu esteja falando para essa pessoa. Talvez eu esteja falando com alguém aqui dentro dessa igreja, que está há anos dentro do templo, mas quem sabe está perdido, que não entendeu ainda a beleza do cristianismo e do evangelho de Jesus. Mas hoje pode ser diferente. E Deus quer reescrever a sua história e a minha história. Deus quer fazer de mim e de você vasos de honra para abençoar a igreja, para abençoar o seu lar, na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, aonde quer que você vá. Só que você precisa morrer para o seu eu, porque do jeito que está não dá. A partir do momento que eu e você escolhemos seguir Jesus, aceitamos seu sacrifício, inicia-se um novo processo que leva a vida inteira. É um crescimento gradativo, mas muitos preferem escolher ficar na estagnação ou regredir. Crises após crises, profecias se cumprindo, Jesus está voltando e a pessoa quer sair da igreja.
Quando teve a crise do combustível, o povo correu para os postos de gasolina para armazenar a gasolina. Quando teve a crise dos alimentos, correu para o supermercado para armazenar alimento em casa. Crise da água, o povo correu para conseguir água. Agora o mundo está acabando, Jesus está voltando, as profecias se cumprindo diante de nossos olhos e a pessoa quer sair da igreja. Em vez de correr para Jesus e vir para Deus, porque Deus vai produzir o amor em você. Você não adianta, não queira amar Jesus para depois ir para Ele, não vai acontecer. Ele vai produzir o amor em você, porque Deus é apaixonante. Quanto mais você descobre desse Deus, mais você se apaixona por Ele. E Ele vai resolver para você o seu problema. Não tente resolver mais sozinho. Então, se você entendeu isso nessa manhã, meu irmão, eu gostaria que todos ficassem em pé nesse momento. Nós vamos louvar o nome de Deus. Medite na letra desse louvor. Depois nós vamos juntos orar, tomar cada um a nossa decisão de permitir que de uma vez por todas Jesus seja o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Enxuga nossas lágrimas, nos faça compreender que a dor que enfrentamos nos fortalecerá. Quando provados somos, ao nosso lado estás. Os desafios nos ajudam a exercer a fé. Venha nos moldar, Senhor. Vem derrama o teu poder. Inunda o nosso coração com teu amor. Coloque em nós o espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Ouça nossa oração. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder. Inunda nosso coração com teu amor. Coloque em nós espírito de adorador. Mergulhe nossa vida na graça divinal, Senhor. Inunda nosso coração com teu amor. Coloque em nós espírito de adorador. Mergulhe nossa vida na graça divinal, Senhor. Ouça nossa oração. Som.
Esse momento agora ainda é um momento solene, onde nós reconhecemos a nossa total pequenez e a grandiosidade, a majestade do nosso Criador divino. É a oportunidade que eu e você temos de ir para o céu mesmo antes de ir para lá. E falar para Deus todas as nossas angústias, preocupações, anseios, tudo que vai dentro da alma. E a partir de hoje ter uma vida de oração intensa e estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, grandioso, poderoso Deus, santificado seja o teu nome, Senhor, assim na terra como no céu. O Senhor é nosso Pai. Isso demanda intimidade, Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós, que tenhamos mais intimidades contigo, que quanto mais nos relacionarmos com o Senhor, mais nós vamos te amar e vamos nos apaixonar pelo Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nesta manhã ouvir a tua palavra, porque isso fortalece a nossa fé. Somente a tua palavra é que nos nutre verdadeiramente. Ela que nos resgata, que nos transforma, que nos regenera, porque desse jeito realmente não dá, Senhor. Nós quase sempre preferimos o mal, somos egoístas, orgulhosos, temos dificuldade de pedir perdão, de perdoar, e por isso a tua palavra nessa manhã veio nos desmontar toda a lógica que temos em nossa mente, porque ela é contrária à tua, Senhor, mas nós entendemos que a tua vontade tem que ser soberana sobre a nossa. Então, por favor, Senhor, opera um milagre na vida de cada um que veio aqui nesta manhã, ou está vendo e ouvindo pela internet. Nos faz semelhante a Jesus, Pai, porque por nós mesmos nós não temos condições. Opera em nós o milagre da transformação, enviando sobre nós o Espírito Santo, Pai, nos transformando, nos dando o poder de sermos tuas verdadeiras testemunhas por onde quer que vamos, e tudo o que formos fazer, seja para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome, Pai. Abençoa cada família dessa igreja, cada jovem, a liderança, a família pastoral, que essa igreja seja uma igreja que verdadeiramente se ame, para que a comunidade aí fora reconheça que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Por favor, Pai, nos abençoa, liberta-nos do mal, afasta o mal de nós, Senhor, quebra todos os planos do maligno contra nós, restaura os casamentos, restaura, Senhor, a fé daqueles que estão fracos, que estão pensando em sair ou que já estão lá fora, Senhor, traga de novo antes que a porta da graça se feche, antes que o Senhor volte, que eles voltem, Pai, que nós que estamos aqui não saíamos mais. Por favor, Pai, opera essas bênçãos em nossa vida, não porque merecemos, mas no doce nome de Jesus suplicamos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Alex. Obrigado a você que, de certa forma, permitiu que Deus entrasse na sua residência através dessa programação especial. Mas, Thalita, a gente não encerra aqui sem antes deixar a informação para alguns que podem estar curiosos em pensar quais são os dias em que a gente está fazendo as transmissões tão abençoadas como essa. Sim, isso é muito importante. Todos os sábados nós temos transmissão a partir das 9 horas da manhã e culto às 9 horas da manhã. Se você puder estar aqui, melhor ainda. Mas se não puder, acompanhe aí a gente através das redes sociais. Às quartas-feiras nós temos culto às 20 horas, mas esse não é transmitido. Então você vai ter que vir aqui nos conhecer e ficar pertinho da gente. E aos domingos tem transmissão às 19h30 e culto às 19h30 aqui na igreja. Foi muito bom ter a sua presença conosco. Que você possa ter um feliz sábado. Amém. Feliz sábado para você. Tchau.